Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de história. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos de Idade Média, certo? Estamos aí já entrando quase no quarto bimestre e nós vamos começar corrigindo a aula passada, que é a aula 21, a formação do mundo medieval. Espero que tenha sido fácil para todo mundo, tá? Vamos lá. Bom, quais são o marco inicial e o marco final da Idade Média? E aí, pessoal, qual que é o marco inicial? Quando começa a Idade Média? Ninguém se lembra? É a queda do. Xiii, todo mundo quieto. E o marco final, se vocês não lembram o marco inicial, o marco final então piorou, né? É a tomada de Constantinopla pelos turcos. Tá, pessoal? Quando a gente fala aqui o marco inicial e o marco final, eu não tô perguntando o ano, tá? Eu tô perguntando o acontecimento, certo? Eu vou dar um pontinho para quem acertou os anos, mas eu vou dar 2 pontos inteiros quando quem respondeu o acontecimento, tá? A Alta Idade Média ocorreu entre quais séculos? Cite duas características desse período. E aí, galera, alguém lembra em quais séculos acontece a Alta Idade Média? Ó, então vamos lá. A Alta Idade Média. Deixa eu pôr em maiúsculo, né? Idade Média ocorreu entre os séculos 5 e 10, tá, gente? A primeira metade da Idade Média é a Alta Idade Média, depois é a baixa, tá? Do 10 ao 15. Podemos citar como características desse período o auge do feudalismo e a vida no campo. Ok, pessoal. Está respondido até aí, tá? Pesquise o significado da palavra descentralizado. Ó, pessoal, acredito que não é tão necessário aqui eu ficar de rodeio, porque é uma questão de dicionário, né? Questão de você ou procurar no dicionário ou no Google aí já te fala, né? Descentralizado, que está fora do centro, basicamente assim, né? Que está fora do centro. Essa pergunta é por quê? Por causa do poder descentralizado, tá? Do poder que não está no centro, ou seja, nas mãos de um rei, por exemplo. Perguntinha repetida: quem eram os bárbaros para os antigos romanos? E aí, pessoal, quem que eram os bárbaros? Alguém sabe? Isso. Muito bem. Para os romanos antigos, bárbaro era todo aquele que não falava latim ou grego. Eram pessoas consideradas sem cultura para eles, tá? 5. Observe o mapa abaixo que representa as invasões bárbaras e responda o que se pede. O mapa apresenta setas de várias cores. O que elas representam? Gente, a resposta está aqui na legenda do mapa, ó. Setinha. Tudo bem que é laranja, mas é toda seta, tá? Rotas de penetração. As setas coloridas representam as rotas de penetração. Então você vê, ó, os godos, eles foram penetrando pela Ásia aqui, ó, desceram lá pela Rússia e tal, e depois ostrogodos e visigodos, né? Enfim, eles foram penetrando o Império Romano, inclusive aqui também o Império Romano do Oriente, tá? Então era isso, pessoal. A nossa aula passada, né? Ela já está fechada. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, não respondeu. Vou fechar aqui. Beleza. Pessoal, vamos para a aula de hoje, porque nós já falamos demais aqui. Vamos começar. Vamos lá. Tá aparecendo aí, pessoal? Legal, então. Bom, então o feudalismo, né? Nós vamos falar um pouco sobre o que é.
Isso, talvez você já tenha ouvido falar, tanto é que eu falei na aula passada essa palavra, tá? E nós vamos ver o que que é. Feudalismo, a gente confunde um pouco com a própria Idade Média, tá? Porque é a economia da Idade Média, é a política da Idade Média, tudo isso está dentro do feudalismo, tá? Então vamos lá. Na aula anterior, nós vimos a transição do Império Romano para uma Europa medieval, impulsionada pelo evento das invasões bárbaras. Aprendemos sobre esses povos que tinham uma cultura diferente dos romanos, falavam outras línguas e que estreitavam seus laços através da tradição, dos costumes e da lealdade. Também aprendemos sobre o termo medievo e medieval, que é referente à Idade Média, além de compreender que a Idade Média se inicia em 476 com a queda do Império Romano do Ocidente e termina em 1453 com a tomada de Constantinopla. Além disso, a gente viu que existe uma diferença entre alta e baixa Idade Média, e nós vimos um pouquinho sobre o sistema feudal, ou, como conheceremos hoje, o feudalismo em si, tá? Então, vamos dar uma olhada, porque não é difícil, tá? É facinho. Essa aula é bem tranquila da gente ver, porque ela é basicamente você entender aqui as pessoas que viviam lá e o que cada uma tinha que fazer da sua vida, tá? Então vamos lá. Algumas características, tá? Talvez esse nome você também já tenha ouvido falar. Feudo. Então, o que é feudalismo? É o modo de vida dentro do feudo, tá? Os feudos eram grandes propriedades rurais, então imagina uma fazenda muito grande mesmo, tá? Que depois várias delas se tornaram cidades, tá? Eram grandes propriedades rurais, onde os servos trabalhavam e os nobres tinham privilégios e tinham função militar. Então aqui você já tem uma característica aí, tá? Os nobres tinham privilégios e trabalhavam e tinham função militar. Já os servos, eles trabalhavam, eles não tinham privilégios, eles trabalhavam. E presta atenção no nome. Servo é uma coisa, escravo é outra, tá? O chefe do feudo era chamado de senhor feudal. Então você tem aqui uma imagem com um exemplo de feudo, tá? Você tem aqui o castelo. Quem que vivia no castelo, pessoal? Os servos ou o senhor feudal? Quem vocês acham? Senhor feudal, claro, né? Ele era o chefe, então ele que vivia no castelo. O castelo é a parte mais fortificada do feudo, tá? Ele era bem forte, ele era próprio por problemas de invasões, né? Lembra que o pessoal aqui tá preocupado com invasões dos povos bárbaros, né? Aí você tem os mansos, que é onde os servos trabalhavam, tá? Os servos tinham que trabalhar, inclusive, no manso senhorial, tá? Que era referente à plantação do senhor, tá? A igreja vai ser muito importante durante a Idade Média. Ela vai ditar aí várias vai ditar a cultura e a educação também do feudo, tá? Lembrando que é uma época em que o servo não tinha nenhuma educação formal, por assim dizer, tá? O servo aqui ele vai ser analfabeto e tal. O nobre também não vai ligar muito para a educação, não. As pessoas que vão ter educação são mais as pessoas do clero mesmo, tá? É, então você tem aqui a casa do servo, né, plantações, o moinho, mas é importante você saber do castelo e de como se organizava um feudo, que era uma grande propriedade de terra, tá? Vamos continuar. O poder, gente, no feudalismo, ele é descentralizado, tá? Porque durante a Idade Média, vários reinos surgiram onde antes era o Império Romano, tá? Então lembra, o Império Romano era muito grande, quem mandava nele inteiro era só o imperador. Mas aí o Império Romano caiu e os povos bárbaros começaram a dividir aquele terreno enorme que era do Império Romano antes, começaram a dividir em novos reinos, tá? Então surgiu o reino dos francos, os reinos que no futuro iam se juntar para formar a Espanha, depois também e queria formar ali na Península Ibérica Portugal, enfim, vários reinos vão surgir, tá? É, e havia um rei, né, gente? Se é um reino, quem manda é o rei, né? Mas o rei, ele só estava lá, mas ele não tinha poder de fato, tá? Lógico que ele era muito rico, recebia tributos e tal,
mas quem exercia o poder mesmo eram os senhores feudais, tá? E cada um governava o seu feudo, mas eles juravam lealdade ao rei, porque aí não tinha conflito de interesse, tá? Mas quem mandava de vez mesmo no seu feudo não era o rei, era o senhor feudal, tá? É, então a gente diz que o rei não centralizava o poder político nas suas mãos, tá? Ele tinha pouca influência nos rumos dos feudos, que quem mandava de fato era o senhor feudal. Outra característica, mão de obra servil, tá? No fim do Império Romano, ocorreu um êxodo urbano. Vocês lembram disso, né? As pessoas fugiram das cidades e foram morar nas zonas rurais, que foi onde os feudos se formaram, né? A massa trabalhadora, ou seja, as pessoas que trabalhavam, era chamada de servos, pois eles serviam ao senhor feudal e trabalhavam nas suas terras para retirar o próprio sustento e alimentar os nobres, o resto do feudo, tá? Nós não podemos confundir servo com escravo, mais uma vez, tá? O escravo é outra coisa. O escravo implica em posse, tá? Uma pessoa é dona da outra. Já o servo, não. O servo não é dono, o servo não tem um dono em si, mas ele serve ao senhor feudal. Ele não vai ter um salário, mas o senhor feudal vai deixá-lo viver em um pedaço do seu feudo e ele vai plantar o seu próprio sustento. O feudo ele é autossuficiente também, tá, pessoal? Ou seja, um feudo ele se sustenta sozinho. Lembra que é uma época em que o comércio tá em baixa, gente. As pessoas não faziam quase nada de comércio nessa época. Era tudo baseado em trocas, no escambo. Por exemplo, eu na minha fazenda eu planto batata. E na fazenda do meu colega, não é fazenda não, né? No meu pedaço de terra, né? Eu sou um servo no meu pedaço de terra que eu tenho, eu planto batata. O meu colega, no pedaço de terra que ele tem, ele planta beterraba. Aí eu falo assim, ó, troca comigo 5 batatas por 5 beterrabas. Ele troca, aí a gente trocava. As moedas vão deixar de ser usadas nessa época, tá? Por fim, suzerania e vassalagem. O suzerano era dono de grandes porções de terra, tá? E ele doava parte da terra aos vassalos, que juravam lealdade e serviços militares. Essa relação era firmada com o contrato vassálico. Então, pessoal, o suzerano, por exemplo, o rei, tá? Ele doava um pedaço de terra, que era o feudo, para o senhor feudal. O rei seria suzerano do senhor feudal. E o senhor feudal é vassalo do suzerano, que seria o rei. Aí a gente tem um nobre ajoelhado, jurando lealdade a um homem que também é nobre, que está de pé, né? Provavelmente é um rei, né, pessoal? Olha aí, de pé, é um rei, tem uma coroa, né? Nessa imagem, a gente observa o contrato vassálico sendo firmado. Lembrem que é uma sociedade baseada muito na tradição, nos rituais, nos costumes, tá? Poucas coisas eram firmadas por escrito, com assinatura. Geralmente eram cerimônias aí, tudo na tradição oral, no falado, tá? E a sociedade feudal que a gente tem é que a sociedade feudal era estamental, ou seja, com mobilidade social quase impossível. Quem nascia servo, morria servo. Quem nascia nobre, morria nobre, tá? Então, essa é a pirâmide social do feudalismo, olha só. No topo de tudo, obviamente, está o rei, tá? Mas o rei não mandava nessa época. Quem mandava eram os senhores feudais. Aí a gente tem clero, nobreza e camponeses e servos. Lá no topo da pirâmide nós temos o clero, que são as pessoas da igreja, tá? Vamos lembrar, o clero são os que oram, ou seja, o pessoal da igreja. Só que você tem o pessoal da igreja que era pobre também, como padres de pequenas paróquias e tal, e a galera que era do clero que é muito rica, como os cardeais, os bispos, tá? Os arcebispos e tal. Lembrando que nós estamos falando aqui de uma igreja, da igreja que viria a ser futuramente a igreja católica, tá? Então, era a igreja cristã católica aqui, tá bom? Que nós estamos falando. Nós estamos falando dessa igreja aqui na era medieval, tá? E nós estamos falando também da Europa, tá? Nós não estamos falando da América, nós não estamos falando da Ásia, nós não estamos falando da África, nós estamos falando da Europa, certo?
Aí nós temos a nobreza, que era pessoas bem nascidas, por assim dizer, né? Pessoas que detinham poderes, tanto políticos, né? O senhor feudal era um nobre e a sua família também era de nobres, né? Eles eram os que guerreavam, tá? Os que faziam as guerras, estavam. A responsabilidade deles era de defesa. E por fim, os camponeses, que eram os servos, né? Que são os que trabalham. Ou seja, sem os camponeses e os servos, o resto do feudo não se sustenta porque ninguém ia ter o que comer. Certo? Bom, aí chegamos no final, né? Lembre-se que o rei estava acima de todos, apesar do poder ser descentralizado. O clero é a parte da sociedade representada pela igreja, que a igreja era muito influente na época. A nobreza é onde estão os senhores feudais e sua família, eram responsáveis pela administração dos feudos e pelas funções militares. Os camponeses e servos eram os que trabalhavam de fato, visto que a economia era baseada no cultivo da terra. Sem eles, o feudo todo passaria fome. Hoje aprendemos bastante coisa, em especial como era o funcionamento do feudalismo, seus agentes sociais e suas particularidades, além de observarmos várias imagens como o contrato vassálico e a organização de um feudo. E assim chegamos ao final do nosso segundo percurso formativo. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Então tá certo. Vamos ver a nossa atividade para a gente encerrar, tá? Vamos lá. 1. Observe a imagem com atenção. Tá aparecendo aí, galera? Só para saber. Então, observe a imagem com atenção e leia trechos dessa obra literária escrita na Europa Ocidental em 1422. Então, a gente ainda está falando de Idade Média, tá? Então, vamos lá. O trabalho de minhas mãos alimenta os ociosos. Eles me perseguem com a fome. Sustento-lhes a vida com o meu suor e meu trabalho, e eles combatem a minha com seus ultrajes. Eles vivem de mim e eu morro por eles. Deveriam resguardar-me de meus inimigos e só me impedem de comer meu pão. Então, olha só, pessoal. É um manuscrito de uma obra, tá? Do Alan Chartier. Essa obra de ficção, o autor criou um diálogo entre a França e as três ordens medievais. Clero, nobreza, tá escrito aqui plebeus, mas são os servos, tá, gente? Então, assim, lendo esse trecho que fala o trabalho de minhas mãos e tal, então uma pessoa que trabalhava, né, no feudo. Quem escreveu esse documento? Era um nobre, um servo ou um membro do clero? Justifique sua resposta. B. De acordo com a situação descrita no documento, todos viviam igualmente no feudo ou havia grandes diferenças sociais? Justifique sua resposta também, tá? Tudo isso você consegue deduzir lendo o texto, tá? Também, obviamente, lembrando da nossa aula. 2. Observe detalhadamente a imagem a seguir e responda o que se pede. Então, uma imagem, você vê que tem três pessoas ali, né? Uma tá ali com os braços erguidos, a outra está de armadura, e tem uma outra aí que está com uma pá, né? Em roupas bem simples. Iluminura do século XIII com a representação das três ordens medievais. O clero, a nobreza e os trabalhadores, que são os servos, né? Então aí a pergunta. Que personagem aí dessa figura representa o clero, qual representa a nobreza e qual representa os trabalhadores? E aí você justifica sua resposta descrevendo os personagens. Ah, eu acho que, por exemplo, você vai falar assim, eu acho que o tal é o que está aí no meio, porque ele está vestindo uma armadura. E assim por diante. Você vai falar sobre todos eles. Tudo bem até aí, galera? Então, beleza, pessoal. Era isso. 9h32. Terminamos a nossa aula. Por favor, não deixa pro fim do dia e tá, pro fim da semana só, porque eu vou fechar esse formulário já na sexta. Eu vou fechar na sexta-feira. Tudo bem, pessoal? Então, beleza. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu agradeço. E alguns de vocês, não sei se todos, eu vejo a partir da semana que vem na escola também.
Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, raposa.